Olá, muito boa noite para você ligado aqui em nossa programação TVSC, o canal de São Caetano. E você já sabe da nossa parceria de conteúdo com a Web TVSC. Além do Canal 3, você pode acessar www.webtvsc.com.br, conferir nossa programação, os nossos conteúdos online. Tem lá também arquivo de vídeos à disposição. E hoje o programa, essa edição especialíssima de Fala Prefeito, estamos ouvindo os prefeitos eleitos aqui da nossa região do ABC. Hoje tem live também na fanpage da TVSC no Facebook. Curta, compartilhe e à sua disposição o nosso WhatsApp. A partir de agora, envie sua pergunta no 11 98834 1388, 98834 1388. E o nosso convidado desta noite é formado em Economia e Direito, com atuação na área de defesa do consumidor e especialização em gestão governamental. Em 2004, foi eleito o mais jovem vereador da legislatura andreense. Foi reeleito em 2008. Tem 43 anos, nasceu em Santo André e também foi secretário de Mobilidade Urbana, Obras e Serviços Públicos da cidade. Foi eleito prefeito no segundo turno com 78,21% dos votos válidos contra 21,79% do atual prefeito, o petista Carlos Grana. Está aqui com a gente nesta noite o prefeito eleito de Santo André, Paulo Serra, do PSDB. Seja bem-vindo. Obrigado, Gustavo, pelo convite, parabéns pelo programa, o pessoal da TVSC, da Web TV, né? Um grande prazer estar aqui, a gente que acompanha o seu trabalho já há muito tempo, né? Estivemos juntos, inclusive, você teve um quadro, o Paulinho teve um quadro num programa que eu fazia, numa outra emissora aqui da região, na TV+, nessa tua especialização aqui em gestão pública, né? Orientando os munícipes. Falava um pouco de economia, de defesa do consumidor. E principalmente dos direitos do cidadão perante o poder público. Exatamente, falava um pouco disso lá, era perfeito pra gente, chamava. E agora é o prefeito da gente. É isso mesmo. Permita-me chamá-lo de Paulinho. Claro que sim. Porque não tem jeito, né? É Paulo Serra, mas quem conhece tua atuação, é Paulinho. Paulinho, amanhã você vai ser diplomado, assim como seu vice, os vereadores que vão atuar a partir de 2017 em Santo André. Mas nesta semana tem também o anúncio do seu secretariado. Como é que é? Você já tem os nomes de todos os secretários, o que é que muda? E o que você pode adiantar para a gente, obviamente? Primeiro, a diplomação amanhã, né, o ato formal que consolida, né, a Justiça Eleitoral, valida o resultado das eleições. Então, sem dúvida nenhuma que é um ato que vai ser cercado lá de muita emoção, porque é esse primeiro passo que a ficha começa a cair. É o certificado, é o diploma. Do sucesso do projeto, né, na nossa cidade, com essa votação, que foi uma votação histórica. Nos traz uma grande responsabilidade, Gustavo, mas receber aos 43 anos de idade a maior votação de um prefeito da história de Santo André, sem dúvida nenhuma que nos enche de orgulho. Eu sou nascido na cidade, como você disse, meus pais já são de Santo André, então eu tenho uma ligação muito forte. Tua família tem um histórico muito político, grande, né, na cidade, e eu vou ter a oportunidade de poder trabalhar ainda mais, né, já como vereador, secretário e agora como prefeito. E na quinta a gente começa a anunciar, na verdade não é todo o secretariado, é uma parte dessa equipe que vai nos ajudar a tirar o plano do governo do papel, né? Independente dos nomes, a gente tem lá primeiro uma tarefa de apresentar parte desse novo modelo de gestão que a gente quer implementar, uma gestão mais enxuta, mais eficiente, com menos secretarias, com secretarias também modernizadas, renovadas, né? A gente está vivendo um momento político que para muita gente se mostra turbulento, mas que para nós é um momento também que é uma grande oportunidade de transformar, né, o formato de fazer política, o formato de administrar cidades. E as pessoas, esse modelo que está aí chegou ao limite, né? As cidades estão todas com dificuldades financeiras, Santo André não é diferente, então nós vamos ter, como a gente diz no jargão, cortar na carne, dar o exemplo de enxugar, qualificar gastos. E a questão dos nomes é uma consequência desse modelo de gestão e desse projeto que a cidade escolheu.
né, nós não vamos nos afastar do nosso plano de governo. A gente, inclusive, já viu alguns nomes pipocarem por aí, Dinaz Exer na educação, Ailton Lima no desenvolvimento econômico. Não sei se você pode falar, se sim ou se não, mas são 21 secretarias hoje em Santo André. Nesse teu projeto de enxugar a máquina, quantas secretarias vão ficar e o que você fez? Você e tua equipe, né? Vocês conjugaram pastas? Como que foi essa modernização? Sim. A gente deve reduzir para 14 secretarias e sem prejuízo nenhum das políticas públicas. É que tem política pública que pode ser agregada, né? Então, por exemplo, a questão da cidadania, né, direito das minorias. Hoje tem a Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Posso fazer uma pergunta, claro. Então, te interrompendo? Porque Sim, justamente tinha uma pergunta aqui, olha, parece que foi transmissão de pensamento, mas a produção já tinha mandado aqui uma participação de telespectador, 11 98834 1388 é o nosso WhatsApp. A pergunta vem do Valdir Lemos, da Vila Homero Tom. Santo André sempre foi referência em políticas públicas para o país. É verdade que o senhor acabará com projetos em defesa de mulheres e LGBT na cidade? Aí vem todas aquelas histórias da campanha, sim. Muito disse e me disse. Sim. Já que você está falando das secretarias, aproveite. Eu vi que você estava entrando no assunto. Valdir, presta atenção. Eu acho que é importante, por isso que é bom ter esse canal sempre de comunicação. Claro que não. Né? As políticas públicas que funcionam na cidade, infelizmente, não são muitas, né? A cidade está numa condição hoje bastante lastimável, mas nessa questão da defesa das minorias, das políticas de recolocação das mulheres no mercado de trabalho, da defesa das mulheres, elas vão estar contempladas numa secretaria que tem o nome de Secretaria de Cidadania e Inclusão Social. Então, tudo que é política, né, para incluir as pessoas, para direcionar as pessoas, né, para o retorno da sociedade, independente dos motivos, e da defesa do direito das minorias, vão estar contempladas lá. O que eu queria concluir é que não é a existência da secretaria, muitas vezes, que faz com que a política ocorra. Isso não é uma relação automática. Claro que não. Se você não priorizar, não colocar recursos, não tiver planejamento, não tiver um direcionamento claro de onde quer chegar, a secretaria pode existir. É só um status, um nome. Eu dou o exemplo da Secretaria do Esporte. Foi criada agora nessa gestão. O Esporte Santo André nunca passou por um momento tão vergonhoso. E a secretaria tem 4 anos. Cadê o vôlei de Santo André? Que já foi referência, Pirelli, o basquete feminino, que a gente tem grandes nomes lá, Laís Helena, Elzinha e outros vários que eram da seleção brasileira. Hoje o basquete sobrevive lá com o Pires na mão, pedindo ajuda para as empresas. Enfim, e mesmo a base, a gente não vê movimento nenhum na cidade de formação, né? Então, não é a criação... E o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes a fusão de pastas não vai significar que a política pública vai deixar de existir. Vai significar, sim, uma economia, né? Do salário de secretário, do salário de adjunto, da diminuição dos cargos comissionados, né? Nós vamos diminuir, nós vamos congelar cargo, nós vamos implementar um choque de gestão. Né, e a mudança no modelo de governo também, né, de ter critério, de ter cobrança, meta. Todos os secretários que serão convidados a partir de quinta-feira já vão receber um material com as metas da secretaria. Não é convidar porque é amigo, ou porque foi político, ou porque é vereador, ou porque é isso, porque é aquilo. Claro que as pessoas têm que ter currículo, têm que ter formação, têm que ter conhecimento técnico e político, porque também não adianta nada a gente falar, ele é um bom técnico, mas o poder público, e a minha experiência mostrou isso, se você não tiver desenvoltura política, o processo também não se desenvolve e a política pública não se concretiza e a vida das pessoas não melhora. Então, tem que haver esse entendimento. Tem que haver o casamento do político com o técnico é o caminho ideal e é isso que a gente está buscando. Né? E as pessoas vão ter meta, o nosso governo vai ser um governo pautado pelo nosso plano de governo, por um duro choque de gestão, duro no sentido de ser bastante firme na qualidade do gasto público, na economia desse dinheiro público e recolocar Santo André num caminho que é um governo, no início de um governo de reconstrução. Né? Hoje a cidade, as primeiras informações da nossa transição mostram que o déficit passa dos 300 milhões. Então é uma dívida que é impagável num primeiro momento. Então nós vamos ter que ter muita austeridade. Que nós vamos falar aqui da dívida com a Sabesp. Nós ainda vamos entrar nesse assunto, porque várias perguntas, quando a gente avisou que você viria, várias perguntas vieram nesse sentido. Você sabe como foi também a pauta da campanha. Com certeza. Mas falei de Diná, de Ailton, estamos no caminho?
Tem um caminho. Eles estarão lá na quinta-feira. Pergunte para Paulo Serra no 988341388. Você falou desse primeiro momento de colocar a casa em ordem aí e citou a situação de Santo André. Eu até anotei aqui para falar contigo sobre isso. Eu acho que o importante hoje, eu não sei qual é a tua visão, eu acho que mais do que qualquer cidade do ABC, porque Santo André é uma referência. Eu acho que Santo André durante muito tempo foi tida como uma capital para a região do ABC. Sim. Tanto que nós temos ali o consórcio municipal, intermunicipal, o consórcio de prefeitos, a agência de desenvolvimento do ABC, estão em Santo André. Então sempre foi tida como uma capital para a região, um polo importante. E isso se perdeu com o tempo. Eu acho que o andrense precisa de um resgate de autoestima, porque a gente não viu nenhum grande projeto de infraestrutura, algo viário ou de renovação nos últimos anos. É verdade. Nós começamos lá, quando era secretário, um projeto de reestruturação do transporte do viário, já que você citou, e eu fui secretário de mobilidade, com o BID, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E esse projeto andou, infelizmente, quando eu deixei a secretaria, ele parou, e no piloto automático, graças lá ao esforço de muitos funcionários de carreira, quadros técnicos que a Prefeitura de Santo André tem grandes quadros, Santo André sempre exportou técnicos, se perdeu um pouco isso, mas continua sendo uma prefeitura que está muito bem abastecida de pessoal. O projeto agora está na fase final de aprovação para ser aprovado pelo Senado e para a gente tirar essas obras do papel. Então tem uma boa perspectiva, inclusive isso está no nosso plano de governo, da gente reestruturar a cidade, reestruturar a gestão, recuperar a capacidade de investimento de Santo André em políticas públicas e mostrar para as pessoas que Santo André voltou a ser essa referência. Eu me lembro, na época do Celso Daniel, ele cobriu Oliveira Lima, que era um símbolo, a principal corredor do centro. Por que ele tratou bem aquilo? Porque é um símbolo, é um resgate da autoestima. Ele tirou, eu lembro, eu era pré-adolescente ainda, a rodoviária de Santo André, você deve se lembrar, Gustavo, era embaixo do viaduto, ali entre a prefeitura e o Américo Brasiliense. E isso era uma vergonha para o andrense. Você chegar numa cidade como Santo André, estruturada, que tem esse capital de ser o centro do ABC. E uma importância para o Estado e para o país. Aí você chegava na cidade, você ia para debaixo da ponte, chegar lá Então ele construiu o Terço, o terminal ali na Industrial, que resgatou também essa autoestima, e nós vamos trabalhar nessa linha. Fora isso, você falou de chegar em Santo André, as entradas de Santo André são tristes, as divisas ali. Como vai ser a tua atuação, por exemplo, com prefeitos das cidades de divisa, essa questão? Porque a gente sabe que tem outros aspectos que influenciam. Eu estou falando da aparência da cidade, da conservação do cuidado com a cidade. Uma avenida remodelada, recapeada, uma recuperação asfáltica. Mas as entradas são feias. As divisas ninguém cuida, Sim, e a gente tem também uma outra questão de moradores, aí pensando em parcerias, moradores que utilizam a saúde, por exemplo, eu posso morar em São Caetano, mas para mim é mais fácil, no ponto onde eu estou, utilizar a educação ou a saúde em Santo André. Eu estou em São Paulo e pode ser vice-versa. Sim. Nós temos essa noção da regionalidade, acho que agora temos uma oportunidade grande de fazer com que essa regionalidade seja ampliada, no sentido prático, Por quê? Porque nós temos prefeitos aí, primeiro de uma mesma geração, praticamente todos, prefeitos novos do ponto de vista da idade para a política mesmo, 43 anos não é mais um menino, mas para a política é ainda novo, A política, infelizmente, ainda a juventude se afasta muito desse dia a dia político. Mas aliás, o Ailton Lima esteve aqui com a gente na TV, num outro programa, e exaltou essa juventude dos novos prefeitos. Sim, e isso cria uma identidade que vai facilitar muito, eu tenho certeza, o desenvolvimento de políticas públicas regionais. Porque nós temos problemas comuns, Nós estamos aqui na Avenida Goiás, que vira Dom Pedro, que vira a Ramiro Coleone, que vira Pereira Barreto, que é São Caetano, Santo André e São Bernardo, e não mudou a avenida. Então é problema de mobilidade, é problema de enchente, segurança. Esses são problemas comuns. Saúde, como você colocou também, às vezes não tem o especialista numa cidade, é muito fácil ir para uma outra. Então é uma grande oportunidade a gente melhorar e eu estou muito confiante. E não deixar de contemplar o munícipe, não é? Porque tem muito munícipe daí que reclama, é preciso ter um entendimento que o sistema público de saúde obriga isso, O sistema é universal, no caso do atendimento, mas as pessoas cobram muito, Poxa, abandona quem é do município. Sim. Então, e na questão da manutenção da cidade, nós vamos pôr a manutenção da cidade em dia. No caso de Santo André, é uma situação pior,
porque os fornecedores que cuidam da manutenção, as empresas que prestam serviço, não recebem há mais de 14 meses. Então nós vamos começar em janeiro uma nova gestão para valer. Nós vamos voltar a pagar em dia, exigir qualidade do serviço, cuidar não só das fronteiras, mas da manutenção da cidade como um todo. Né? Da cara da cidade. Porque é o dia a dia. É o mato, é a rua que está esburacada, às vezes mal iluminada, mal sinalizada. Isso tem a ver com a autoestima também. O matagal, que não é? Eu até brinquei aqui outro dia, eu não sei se você chegou a ver isso, saiu uma piada no Facebook, não é? Colocando região do ABC, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Santo André da Mata, né? Como a gente estava vendo a cidade. E a situação daqui para o final do ano vai piorar, né? Porque a gente vive hoje num clima de verão, né? Clima quente, mas que chove. Isso estimula muito o crescimento, né, da vegetação. E, como eu disse, os contratos lá em Santo André estão totalmente defasados e atrasados. O pouco que a gente vê sendo feito, ele é feito como? Não é feito pelas empresas que não recebem? É feito a pela prefeitura equipe deu um própria. jeito? E o prestador de serviço também, ele não paralisou 100% do serviço. É que ele faz aquela operação chamada padrão. Sim. Ele mantém a equipe mínima, que não cobre a cidade inteira. Não, nem o contrato integral, hoje, no caso de Santo André, que eu conheço bem, não dá conta da cidade. Nós precisaríamos, no caso da roçagem, que é o mato, essa parte das áreas verdes, nós precisaríamos praticamente duplicar a capacidade desse contrato, pela quantidade de áreas verdes que tem na cidade. Né? Você já vai se debruçar nessa questão? Com certeza. Né? E aí colocar a manutenção em dia. Mas o primeiro desafio são as contas. Santo André, a partir de janeiro, voltar a pagar o fornecedor em dia para poder exigir a qualidade. Você imagina... E só, desculpa, Paulinho, só esse corte na carne, por exemplo, essa redução de secretarias, Sim. talvez de algumas regalias, só isso já vai te ajudar? Já, com certeza. A partir de janeiro a gente já vive um outro momento. Nós temos duas grandes tarefas iniciais. Primeiro, a questão da redesenhar esse déficit que a gente vai herdar, que vai passar dos 300 milhões de reais, tá. Né? Pelo menos o que mostra. Isso é uma questão. Então, o orçamento anual, que beirava os 3 bilhões e 300 milhões, isso. Vai para 3 bilhões e 100 milhões. Isso, uma redução aí uma redução quase 300 milhões. Isso, uma redução importante. Mas existe esse déficit, aí a gente vai estancar esse déficit dia 31 de dezembro e vamos criar uma comissão para renegociar essa dívida. Um outro fator é o dia a dia da prefeitura, que também não se paga. Hoje a prefeitura, no mês a mês, arrecada menos do que gasta, só para manter a cidade no modelo de gestão que tem hoje. Então a prefeitura é uma máquina muito inchada, né? E com essas medidas de redução de secretarias, redução de pessoal, os carros oficiais que nós vamos reduzir, devolver, eu mesmo, meu carro oficial eu vou leiloar, o carro do vice, a gente vai se virar com o que tem lá, né? Telefone celular corporativo, todas essas medidas somadas, né, medidas de austeridade, que eu tenho certeza que vão nos auxiliar para voltar a pagar as contas em dias e a cidade voltar a andar, né, que é isso que a gente precisa. Eu vou deixar uma pergunta, chegou aqui de um telespectador, nós vamos para o intervalo e aí na volta o Paulinho responde, é do Valparaíso, é da Alexandra Pereira. Santo André gasta muito com prédios alugados, ela pergunta, e ela quer saber se há algum estudo sobre isso e plano de economia. Alexandre, ele responde, depois do intervalo nós vamos falar sim, repassar aí alguns momentos da campanha, falar do histórico político do Paulinho e da situação do Semasa, a crise hídrica, não esqueci não, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos para o intervalo, quem está acompanhando na live pelo Facebook da TVSC, a gente continua aqui no intervalo, ok? A gente já volta. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Olá, tudo bem? Pergunta fácil, né? Mas nem sempre ela é assim tão simples.
Muitas pessoas escondem seus verdadeiros sentimentos atrás de sorrisos. A depressão é um assunto sério, mas às vezes a tratamos como uma tristeza passageira ou até mesmo um exagero desnecessário. Quem tem depressão acaba se calando e não expondo a doença, com medo do julgamento das pessoas à sua volta. Por isso criamos o movimento Conte Comigo, uma voz para quem quer falar sobre a depressão. Porque convenhamos, né? É muito melhor conversar do que ficar calado. Depressão é uma doença como outra qualquer, e o tratamento começa pela sua compreensão sobre o assunto. Seu familiar, um amigo ou até mesmo a pessoa que está do seu lado agora podem ter depressão. Vamos te ajudar a identificar e te ensinar a fazer a diferença. Conheça o nosso grupo. Juntos vamos fazer com que ninguém se sinta sozinho. Queremos falar abertamente sobre a depressão, seus sintomas, tipos e como você pode ajudar. Participe! Conte a sua história, do seu parente ou de um amigo. Tem sempre alguém que precisa contar com você. Movimento Conte Comigo. Juntos vamos vencer a depressão. Já voltamos ao vivo e continuamos com o pessoal na live aí do Facebook, na página da TVSC, hoje recebendo Paulo Serra em nosso Fala Prefeito, Paulo Serra do PSDB. Aliás, o PSDB vai administrar Santo André pela primeira vez com Paulo Serra, após um resultado histórico nesse pleito de 2016. Eu deixei uma pergunta para o Paulo Serra, prefeito de Santo André, pergunta da Alexandra. Já mudaram aqui para mim, você consegue voltar ali? Pessoal da produção. Dos prédios alugados. Isso, dos prédios alugados. A pergunta da Alexandra, mas Alexandra, eu vou só colocar uma situação aqui, que a produção me trouxe agora eu tô com o WhatsApp aqui. O Paulinho já comentou isso, mas só para registrar, Luiz Paulo da Valparaíso também, perguntando se há plano de revitalização do asfalto na cidade. O Paulinho já disse que sim, vai aí priorizar essa questão, e ele fala aquilo que a gente comentou, abandono das vias públicas, principalmente em bairros, muitos buracos, ele fala só de serviços aí, operação tapa-buraco, nada de um asfalto decente. No meu bairro, os próprios moradores tiveram que tapar um buraco com cimento, já que a prefeitura nunca veio. E tem mais perguntas chegando, mas vamos responder a Alexandra. Pessoal, pode mandar aqui, ó. Tô recebendo aqui, tem até gente de São Caetano mandando pergunta. Bom, a pergunta da Alexandra, Valparaíso, Santo André gasta muito com prédios alugados. Há algum estudo sobre isso e plano de economia? Sim. Santo André gasta em torno de 7 milhões por ano com aluguel de prédios. Então, tem muitos imóveis que a gente quer, agora na nova gestão, concentrar, né, ocupar melhor o espaço da prefeitura. A prefeitura tem prédios públicos que não estão sendo utilizados, tem o prédio da Ródia, que foi desapropriado em 2011, que ia abrigar o Poupa Tempo. O Poupa Tempo acabou indo lá para o Shopping Atrium, o prédio da Ródia ficou vazio, custou 12 milhões de reais, está lá parado, então nós vamos utilizar. O prédio do Tiro de Guerra, que é municipal, e hoje o tiro de guerra só é utilizado das 6 às 8 da manhã, é possível de utilizar. Uma remodelação também lá da prefeitura. Tem uma parte que foi construída embaixo da arquibancada do Bruno José Daniel, que a gente deve levar para lá todo o equipamento de esporte, da Secretaria de Esporte da cidade, e aí também libera espaço no prédio da prefeitura. A gente vai sim buscar, né, alternativas para nos 4 anos a prefeitura ter o mínimo de aluguel possível, reduzir aí em 80%, 70% esses 7 milhões que são gastos. No caso, Paulinho, Porque o valor do aluguel, desculpa, não, imagina. Esse dinheiro é um dinheiro que não volta. Né? Você vê 7 milhões por ano, daria para construir no primeiro ano um prédio para abrigar todos os equipamentos que pagam Era o aluguel. que eu ia colocar, de repente seria mais fácil a prefeitura adquirir um imóvel, sim, sem dúvida, colocar todo mundo ali. Eu até pensei agora, claro que nesse momento resultaria em gasto para a prefeitura,
mas a gente tem toda a estrutura pública de Santo André praticamente ali na Praça Quarto Centenário, né? A gente tem a Praça dos Três Poderes, Executivo, Legislativo, Judiciário, e tem um prédio da antiga Telefônica ali que está em situação deprimente, totalmente detonado. De repente, se tivessem pensado... Nós já iniciamos um diálogo com a Telefônica, eu ia falar isso agora. E não combinamos isso. É uma dos nossos objetivos. A Telefônica, inclusive, tem uma dívida com Santo André de IPTU, é pequena, perto do tamanho daquele prédio, mas já tem um diálogo aberto. O prédio carece de reformas, mas seria não no curto prazo, né, mas no médio prazo. Além da gente recuperar ali uma área da cidade que é um símbolo também ali. Né? A gente conseguiria economizar pelo menos grande parte desses 7 milhões que são gastos todos os anos. Todo dia eu passo ali, penso nisso e falo, gente, como conseguiram pichar daquela forma? Eu fico tentando entender toda a logística do pichador, né? Mas aí isso não vem ao caso agora. Paulinho, você retornou ao PSDB e agora, como eu disse, chegou à prefeitura. Eu acho que a tua votação é a maior da história, né? Dos prefeitos eleitos de Santo André. Eu coloquei isso quando o Orlando Morano esteve aqui, eu vou colocar para você também. É uma análise pessoal e eu queria o teu comentário sobre isso. Você foi eleito pela primeira vez no Democratas, não é isso? Isso. Depois teve a sua reeleição, você estava no PSDB. E aí eu imagino, eu observo aí que lá em 2008, quando você participava junto ali do programa que eu fazia na TV+, eu já via em você um político com objetivo de chegar à prefeitura. Na minha visão, você para 2008, embora tivesse num primeiro mandato de vereador e ainda muito jovem, você já tinha essa pretensão e talvez seria um nome. Nós tivemos a escolha do Newton Brandão. Isso. Depois, em 2012, quando, agora sim, né, não me deixaram em 2008, mas quem sabe agora em 2012, você teve aí a surpresa de não ter sido escolhido pelo PSDB, foi um mau passo do partido. Sim. E você saiu, foi para o PSD, acabou apoiando grana, compondo o governo que vai agora encerrar em Santo André. Como que você enxerga aí essa análise? Você em 2008 já queria mesmo ser prefeito? Você acha que chegou na hora certa ou Santo André já poderia estar passando aí para um segundo mandato de Paulo Serra? Eu acho, primeiro, que essa questão das mudanças partidárias, muitas não dependeram da minha vontade, né? Como você bem narrou. O início da carreira era um partido menor para possibilitar a nossa eleição, né? A primeira eleição de vereador é muito difícil. Eu consegui me eleger pela primeira vez e talvez se eu tivesse num partido maior não teria sido possível. E aqui eu já quero deixar registrado que o sistema político eleitoral brasileiro, ele é um sistema completamente desatualizado, é um sistema que não estimula as pessoas a participar, é muito difícil você, na primeira vez, né, conseguir a eleição. Então, a reforma política é a grande reforma que o país precisa fazer, infelizmente. Mais uma das que não chegam. Mas essa é a principal, na minha opinião, porque essa muda todo o resto. Sim. Uma democracia que tem 37 partidos e tem mais 30 na fila esperando o registro, ela não vai ser séria nunca. Nunca. Né? Então, a cláusula de barreira, isso tem que acontecer. Fui para o PSDB por convicção, sempre acreditei no PSDB. Agora, em 2012, chegou num limite, infelizmente, de um equívoco, um passo muito grande, equivocado lá em Santo André, né? E o partido pagou um preço, amadureceu, eu também, né? E às vezes a gente precisa sair da sua casa para entender que lá é o seu lugar, né? E no PSDB foi isso. Eu fiquei um tempo fora, mas sempre tive e mantive meus laços com as grandes lideranças do partido, e hoje estou muito confortável e como eu sou católico, né, acredito muito, né, nessa questão divina, né, Deus sabe fazer as coisas na hora certa. 2008 com certeza não era o momento, era meu primeiro mandato. A gente queria sim ocupar um espaço na cidade, a cidade já pedia por novidade. Para colocar o nome, né? Mas 2012 a gente já estava mais preparado, mas a experiência na secretaria foi fundamental para hoje sim. Eu estou muito convicto de que dá para fazer uma gestão muito melhor do que as últimas que foram feitas e recolocar a cidade no caminho certo. Você esteve mais perto ali do executivo. Foi uma experiência. Do ponto de vista político, muita gente discutiu, você apoiou lá o PT e tal. E eu respeito as discordâncias,
mas do ponto de vista administrativo, eu posso dizer que foi uma experiência extremamente importante. E sem essa experiência, talvez eu não estivesse tão preparado como eu me sinto hoje. Então, para responder a sua pergunta, o momento certo era 2016. Tá. Né? Foi do jeito que aconteceu e agora a gente está pronto para colocar a cidade no caminho certo. E o resultado foi colocado aí, como eu já disse, votos válidos 78,21% no segundo turno contra 21,79% do atual prefeito e uma surpresa, a não ida do ex-prefeito Aïdan Ravin para o segundo turno. Digo surpresa, se pensando em pesquisas eleitorais, que todas apontavam o Aïdan, as pesquisas divulgadas, como o favorito. E a gente ouvia nos bastidores que nem Aïdan nem Grana gostariam de enfrentar Paulo Serra. Eles gostariam de se enfrentar. E o que carimbou aí primeiro o passaporte foi justamente o Paulinho. Esse apoio ao Grana, essa tua participação no governo, o resultado da eleição demonstra o que na sua visão? Você até falou das críticas que recebeu, por ter estado junto ao petismo, por ter apoiado o Grana. A população distinguiu os projetos, entendeu o que você fazia ali na sua visão? E falando até da questão dos outros políticos, existiam outras opções. Sim. Se você estava com o Grana, Aïdan, Salles, Ailton Lima, sim, que aliás teve uma votação surpreendente. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o Ailton em Santo André e o Fábio Palácio em São Caetano não foram eleitos, porém despontaram aí com força política no cenário regional. E ambos representam o novo, né? A juventude. A juventude, assim como a nossa candidatura Renovação também representou. E as pessoas buscavam isso. Agora, essa questão do governo, né, do que aconteceu, as pessoas souberam diferenciar. Porque o Grana em 2012, e a gente apoiou muito mais por uma negativa do modelo que estava vigente do ex-prefeito Aïdan, do que por qualquer proximidade com o PT. Eu nunca tive. As pessoas que conhecem sabem diferenciar isso. Você queria ter sido prefeito, não conseguiu. E não dava para continuar com aquele modelo. Tá. Né? E a gente só tinha duas alternativas. Né? E o Grana, ele conseguiu naquele momento unir a cidade, tanto que ele ganhou. Né? Ele uniu a cidade em torno desses anti-Aïdan, vamos colocar assim. Né? Que até esqueceram um pouco essa questão do Grana ser do PT. Ele conseguiu construir, primeiro, uma aliança muito ampla na cidade, de vários partidos. Tinham secretários de vários partidos, não era só eu, a Osvana, que era vice. O próprio Salles. O Salles, exatamente. Então foi uma construção. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, o modelo do PT se impôs na gestão. E a gestão falhou por isso. Um modelo orçamentário equivocado, né, de um inchaço de uma máquina pesada que não funciona mais. Práticas administrativas da década de 90, que até funcionaram para o PT em 90, mas hoje já não trouxeram mais o resultado esperado. E a população, somada a uma gestão que não entregou a ela aquilo que ela esperava, somada a isso veio a rejeição ao próprio PT. Aí por fatores externos, né? Lava Jato, Dilma, todo esse processo de desgaste que o PT ainda sofre. Então a somatória disso tudo levou o governo a um fracasso, né? Uma má avaliação, e aí a cidade tinha, como você disse, outras opções. Nos escolheu, porque a gente também criou um projeto junto com a cidade. Lá atrás o PSDB lançou um projeto, que é o Santo André da Gente, para criar um plano de governo pé no chão, possível de ser executado, sabendo da situação da cidade, sem inventar muita moda, né? Prefeito, vou construir 20 escolas, 40 creches, isso não existe, não cabe mais no orçamento. Então a população também está cansada dessa velha forma de fazer política. E a gente fez um plano de governo que partiu da cidade, né, enxergar a cidade com o olhar de quem vive na cidade. E a cidade, a gente conseguiu recuperar parte da esperança das pessoas na política como a melhor ferramenta para melhorar a vida das pessoas. Que pelo menos o que se tem funcione, né? Aquela história, poxa, tem prefeito prometendo, pode até ser que funcione, prometendo remédio em casa, mas eu não tenho nem o remédio no posto, como que eu vou ter na minha casa? É um passo de cada vez, né? Com muita tranquilidade, muita transparência, e as pessoas acreditaram no projeto, né? Por isso que eu disse, a votação histórica nos deixa muito feliz, claro, para a gente foi uma grande conquista, a gente comemora, não tem problema de falar isso, mas também é uma grande responsabilidade, porque a expectativa gerada, né, essa recuperação da esperança, vai nos fazer trabalhar muito, e eu tenho certeza que a gente vai dar conta do recado. Ok, tem muita participação aqui.
A produção já está enviando. Tem aqui o Marcel Diniz via Facebook, está acompanhando nossa live na fanpage da TVSC. A cidade possui um déficit habitacional de aproximadamente 30 mil residências. O que fazer para diminuir esse grave problema? Tem projeto em andamento que você vai entregar, vai concluir? Você vai colocar aí algum novo projeto habitacional para que seja iniciado? Nós temos projetos não contratados. Nós temos projetos prontos, com área, com projeto executivo, mas sem recurso, né? A atual gestão, infelizmente, não conseguiu credenciar nenhum projeto novo. Todos os projetos entregues, que foi em torno de 2.500 residências, já tinham sido iniciados anteriormente, né? Então, de novo, nessa gestão, infelizmente, na área da produção habitacional não aconteceu nada, né? Agora, projetos em fase adiantadas existem. O que a gente tem que fazer agora é correr atrás de financiamento, tanto com o governo estadual quanto com o governo federal. Levando em conta também que hoje a economia vive um momento muito ruim, né? Então nós vamos ter que trabalhar muito e vamos focar muito na questão habitacional, a regularização fundiária, que é dar dignidade para as pessoas que têm a sua casa e não têm a propriedade, não têm a documentação. Isso nós temos mais de 20 mil pessoas em Santo André. Tem 20 mil imóveis legalizados, urbanizados, não é em área invadida, área que corre risco, né, que estão em comunidades. São áreas que já poderiam ser regularizadas. A gente vai focar no início do governo muito na regularização fundiária. Ó, quero mandar um abraço aí para o vice-prefeito eleito de Santo André que está nos vendo, Luiz Zacarias. Obrigado, Zacarias, pelo prestígio aí. Abraço também pela eleição do teu filho, do Lucas. Também está com a gente o Romero, a Giane, Ana Paula Rezende, Leandro Andrade. Eu tenho tanta pergunta, eu não posso terminar esse programa sem falar da história da... Eu vou até parar de olhar aqui, me perdoem, porque se eu fico aqui vendo o WhatsApp, vendo quem está na live... Olha, a gente não pode deixar de falar da crise hídrica. Sem dúvida. Isso, como eu disse, pautou a campanha. Afinal de contas, essa história da dívida com a Sabesp, porque a gente fala de um orçamento em Santo André, por mais que se fale que a peça é fictícia, a gente fala de um orçamento de 3 bilhões. Sim. E a gente lê notícias de que a dívida de Santo André com a Sabesp é de 3 milhões. 3 bilhões, desculpe. É o mesmo valor do orçamento. Claro, isso pode ser parcelado, mas dizem que nunca foi negociado. E a gente vê aí uma história de um contrato com a Odebrecht Ambiental no mesmo montante. E, claro, a notícia traz aí que com a Odebrecht você vai ter a possibilidade do parcelamento. Eu até já coloquei aqui com o Ailton Lima quando ele esteve, falei, eu vou falar isso com o Paulinho novamente. Não existe a possibilidade, em vez de fazer um contrato com a Odebrecht Ambiental, se parcelar com a Sabesp nos mesmos moldes, o fato de você ser agora um prefeito do mesmo partido do governador do estado facilita o diálogo. Como é que tá essa... Porque também eu já ouvi de pessoas que estão no governo Grana que há uma mentira nesse valor de 3 bilhões de dívida, que o valor é menor, afinal de contas. Então temos que separar, né? Primeiro... Perguntei muita coisa. A questão da Odebrecht seria a concessão de 25% da capacidade que Santo André terá se construir uma estação de tratamento de água. Santo André teria, hoje Santo André produz 5% da água só, 95% compra da Sabesp. Tá. Com a ETA, Santo André passaria a produzir 25% e concederia a distribuição dessa água, a gestão dessa água para a Odebrecht Ambiental. Por que eu estou dizendo concederia? Porque esse processo já está paralisado, né? Esse processo não vai andar, nós temos o compromisso já. Isso foi uma surpresa durante a transição e eu vi que vocês já agiram aí para... A gente agiu e está paralisado. Eu não acredito que isso vá ser levado adiante. O prefeito atual deve, nos próximos dias, formalizar a suspensão desse processo. Então, isso é uma coisa. Então, não tem sentido nenhum falar de Odebrecht no momento que a gente vive hoje, né? A primeira coisa, deixar claro, né? Eu tomei todas as providências jurídicas para que isso não acontecesse. Agora, falando da Sabesp, que aí é a parte que dá para resolver. A dívida hoje, nominal, é de 3 bilhões e 200 milhões. Se ela pode ser diminuída, ela tem que ser analisada. Nós vamos, no primeiro dia de governo, criar uma comissão para analisar essa dívida, para ver de onde ela surgiu, quais são os elementos que fizeram essa dívida chegar nesse montante. Claro que ela é enorme, é maior que o orçamento, inclusive, né? E a gente vai iniciar o diálogo com a Sabesp. Agora, o que não dá, Gustavo, é para a gente deixar uma disputa jurídica
fazer com que a água falte na torneira das pessoas. Foi isso que pautou a campanha. Sim. Né? A gente... Todo dia falta água. Se a dívida é de 3 bi ou é de 1 bi, se tem que parcelar, é outra discussão. Agora, essa não pode ser a desculpa para a Sabesp diminuir o volume de água. E aí o fato de ser do PSDB, claro que ajuda. Né? Eu vou ter reunião com a Sabesp antes de tomar posse, inclusive, já para tratar desse assunto. A gente quer, a partir de janeiro, primeira coisa, fazer com que o volume de água enviado para Santo André seja recolocado ao índice normal, porque nós vamos abrir o diálogo para pagar a dívida. O que não dá, e aí a Sabesp também não dá para culpar a Sabesp, ela não tinha nenhuma perspectiva de receber. Pelo contrário, a prefeitura processando a Sabesp, né, dizendo essa dívida não existe, levando para o judiciário a discussão. O que a Sabesp fez? Reduziu o volume. Né? No começo, com a justificativa da crise hídrica, que era real, mas já passaram 2 anos, né? Já choveu bastante. Né? E aí foi se mantendo esse volume a menor, e nada de água. Né? Porque não tinha nenhuma perspectiva de diálogo. Então nós vamos abrir o diálogo, fazer com que o volume volte ao normal, voltar a distribuir água na cidade com qualidade e passar essa dívida limpo. Estudar também a situação do Semasa. Exatamente. Né? O Semasa já foi uma referência de gestão pública, tinha a ISO 9000 de qualidade, ainda tem, mas desatualizado, né? Parou lá na década de 90 com o ISO 9000 e nós temos um grande desafio. O Semasa trouxe muitos avanços, né, para Santo André. A gente tem dúvida. Uma cidade bem contemplada aí com as estações de coleta de lixo nós éramos referência em tratamento de lixo, de reciclagem, né? Perdemos isso. Então tem muita coisa para fazer, mas nós vamos trabalhar. Paulinho, eu tinha uma pergunta aqui, eu vou pedir para a produção voltar. Renan, faz favor para mim, tinha uma pergunta, porque essa daqui ele já respondeu sobre o secretariado, era da Suzantur, vamos ver se consegue responder rapidinho. Eu não lembro de quem veio, eu vi que é da Vila Luzita, você tinha colocado para mim, uma pergunta da Suzantur. Eu só quero falar o nome da telespectadora, mas eu vi a pergunta. Como é que vai ficar a situação da Suzantur na cidade? Você consegue resumidamente aí? A Suzantur hoje tem um contrato que é precário, um contrato emergencial, que toma conta de 40% do serviço de transporte público da cidade, lá principalmente da região da Vila Luzita, do terminal. Nós vamos colocar uma concorrência pública na rua. Né? As empresas vão oferecer lá... Eles ainda não padronizaram os ônibus. Eles estão também, não dá para exigir isso da empresa na questão emergencial, porque a empresa vai ter que fazer um investimento enorme e pode ser que ela não fique. Então, o que a gente vai fazer? Abrir uma concorrência de forma muito transparente, exigir desse novo concessionário, desse ganhador da concorrência, todas as melhorias que aquele corredor merece, né, na Capitão Mário Toledo. Então é a renovação das paradas de ônibus, o pavimento, a arborização. Aquele é um corredor importante, passa grande parte da população da cidade, a melhoria ou reestudo do terminal da Vila Luzita, que hoje não atende mais o munícipe. Então nós vamos fazer do limão a limonada, Gustavo. É a Elisângela Copini da Vila Luzita, o prefeito está te respondendo. A gente vai fazer de uma situação que hoje é precária, nós vamos aproveitar isso para colocar na rua um edital, uma concorrência que faça com que as empresas tragam para a cidade a melhoria que a cidade merece. Né? Recuperando todo aquele corredor da Vila Luzita com ônibus novo, com ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi, com corredor revitalizado, tudo o que uma nova concessão, um novo modelo pode trazer para as pessoas num transporte de mais qualidade. Para a gente terminar, a gente falou muito aqui da situação delicada de Santo André, e uma outra questão que aflige muito as pessoas, a questão econômica, o desemprego. Sim. E Santo André a gente não tem montadoras, a gente tem a cadeia produtiva que depende aí da situação das montadoras. É verdade. A gente precisa fortalecer muito também a área de serviço. Eu ouvi falar de um polo de tecnologia, você falou da área da Ródia, onde seria o poupa-tempo. Eu vejo também que outras cidades da Grande São Paulo já apresentam projetos adiantados de polo tecnológico. Será que essas cidades vão sair na frente de Santo André? Vai se conseguir colocar esse polo tecnológico em... Eu acredito que não, porque o nosso parque tecnológico ele já está credenciado no sistema paulista de parques, do SPTEC. Infelizmente, eu, quando era vereador, votei a cessão da área para esse parque em 2010, né, que é ali ao lado do Shopping Global, na Avenida do Estado. E as últimas 2 gestões não conseguiram tirar do papel. Esse é um dos grandes objetivos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Santo André pode voltar a ser uma referência na questão do plástico, porque nós temos lá a Braskem, o polo petroquímico,
Nós temos a Universidade Federal, que gera uma mão de obra na área de tecnologia da maior qualidade. Então, claro que a gente tem que manter o serviço, nós temos que manter essa cadeia produtiva no entorno das montadoras, mas nós temos que criar novas economias. E a área de tecnologia é uma área que não demanda grandes espaços, mas que traz muito valor agregado. Santo André tem que retomar o crescimento industrial, não com as grandes plantas que a gente tinha no passado. Não é fácil, não é uma tarefa de curto prazo, mas nós temos que voltar a plantar. Tem que reencontrar uma vocação. As últimas gestões só colheram. Nós temos algumas vocações gastronômicas, surgiu em Santo André o grande polo gastronômico aqui do ABC, não foi planejado, mas nós temos que explorar. O próprio turismo pode ser melhor trabalhado, pode ser o turismo de negócio. O turismo de negócio. Hoje em Santo André existe, os hotéis lá da cidade de terça a quinta têm uma ocupação bastante alta, então isso existe já na cidade. Potencializar, mas não esquecer desse setor, dessa parte produtiva, né? Principalmente na área de tecnologia. A produção me diz aqui que eu me precipitei um pouco e a gente tem, até porque o programa começou um pouquinho atrasado, a gente tem perguntas aqui. Olha, muitas participações para o prefeito de Santo André, Paulo Serra. É a Silvana Ferraz, da Vila Bastos. Qual o seu projeto para o Parque Central e a área da saúde? Ela pergunta. Silvana, Parque Central, volta e meia eu tô correndo lá. O Parque Central primeiro precisa colocar a manutenção em dia, né, porque ele está com um aspecto de abandonado, de abandono, né, e terminar o projeto. Né. Eu vi que retiraram os entulhos da Gamboa saiu dali, né, os entulhos estão sendo retirados, mas precisa de investimento. Então nós vamos ter que pôr a casa em ordem primeiro para terminar, integrar o Sabina, que é um outro equipamento espetacular, que também está abandonado, mas que é referência no Brasil, né, de parque de conhecimento. Sim. Então ele tem que ser integrado ao Parque Central e o projeto do parque tem que ser concluído, né, anexando toda aquela área ali onde tinha a comunidade Gamboa. Então isso não vai ser logo no início, porque nós temos que, como eu disse, pôr a casa em ordem no sentido orçamentário, mas vai ter essa perspectiva e a gente vai apresentar isso para a cidade em breve, como a gente quer o parque nos 4 anos. Com relação à saúde, é um grande desafio, mas basicamente são 3 questões que a gente tem que resolver. Médico disponível, exame rápido e remédio fácil. Se a gente conseguir pôr essas 3 coisas, equalizar isso, a gente dá um grande passo. Humanizar atendimento. As pessoas têm que ser tratadas com dignidade nos postos de saúde. Você acredita, Paulinho, que os equipamentos existentes hoje, eles bem gerenciados, com essa equação funcionando, eles dão conta da população, das demandas da população? Praticamente sim. Nós temos 33 UBS, é mais do que suficiente para a nossa população. O que a gente tem são 2 demandas muito concentradas e a gente precisa terminar 2 obras, que é o Hospital da Vila Luzita e o PA Bangu, que inclusive foi interditado e está fechado, que é um equipamento, para quem é de Santo André sabe, do 2º subdistrito, que tem que ser ampliado e modernizado. O 2º subdistrito tem o Hospital da Mulher, mas não tem nenhum pronto atendimento de alta capacidade. E lá está praticamente 40% da nossa população. Então o pessoal do 2º subdistrito tem que atravessar o rio, né, para encontrar um equipamento de saúde e dependendo dessa urgência, muitas vezes isso não é possível. Então o PA Bangu e o PA da Vila Luzita são prioridades, mas a grande prioridade, como você bem colocou, Gustavo, é colocar para funcionar o que existe. Quero mandar, tá abrindo aqui, eu vou mandar alguns abraços para... tem muita participação aqui, o Will Vasque de Santo André, o Donai de Santo André, Péricles Almeida Prado, Romero, Firmino, Paulo Barrufa, Jober Minhoca, nosso vereador. Ótimo nome, Gustavo, meu amigo. Paulo está à vontade junto ao nome do programa. Obrigado. Tá falando aqui, né? O fato fala, prefeito. Jober Minhoca assume aí como vereador. Vai ser diplomado amanhã também. Primeiro mandato, Alexandro Rocha, Elizabeth Carvalho, Marco Silva. Olha, o pessoal que está no WhatsApp, muitas participações. Tem pergunta do Will Vasque aqui, fala inclusive qual o seu projeto para a área de segurança no entorno da Universidade Federal do ABC. As imediações ali da Avenida dos Estados, ele diz que a situação ali está perigosa nas imediações. A gente vai retomar um projeto que eu não entendo porque que ele foi abandonado, que é usar as unidades, os equipamentos de educação como referência para criar o que a gente chama de ronda escolar.
Então a gente tem um pouco mais de 120 equipamentos de educação na cidade públicos. Se a gente conseguir colocar uma viatura para cobrir 5 a 6 equipamentos, com pouco mais de 50 viaturas, a gente consegue cobrir a cidade toda e usando essas unidades de educação como referência, a Ronda vai estar pela cidade espalhada. Então, esse projeto vai ser logo no início do governo, né? Nós vamos começar a colocar em prática, são 50 viaturas, 250 homens da guarda, que vão, e a Universidade Federal está incluída nisso, que vão retomar a ronda escolar e eu tenho certeza que os índices vão melhorar. Uma outra coisa, e no caso lá da universidade, é a manutenção da cidade, iluminação. O segundo subdistrito tem uma iluminação muito antiga. E aí, quando a cidade está escura, está mal cuidada, atrai a bandidagem. E o contrário também é verdadeiro. Né? Eu pude, quando secretário, modernizei 2 parques da cidade e a gente iluminou com LED. Né? Fizemos um projeto de iluminação que aumentou muito a clareza, né? A transparência do parque. O que aconteceu? Aumentou a frequência e diminuíram pelas metade as ocorrências. Por quê? Porque aí a pessoa se sente mais segura. E a comunidade, Gustavo, ela acaba tomando conta do parque. Ocupa. E aí quando ocupa, afasta a criminalidade. Você pretende retomar as bases da Guarda Municipal? Porque algumas bases eram da Polícia Militar. Sim. Teve aquela base ali da Lauro Gomes que foi entregue para a Prefeitura. No final das contas, a base sumiu. Né? Não existe mais base, ela era deteriorada a cada dia. Sim. No final acabou tudo. Você pretende retomar? Tem, por exemplo, na divisa com São Caetano, aqui a da Dom Pedro? Não, apenas bases móveis, Gustavo. Hoje tem bases móveis bem equipadas, lá em frente à Fundação Santander, inclusive tem uma que fica lá fixa, porque lá tinha um problema, tem ainda, né? Mas está reduzindo, embaixo daqueles 2 viadutos, um problema muito grave ali, de usuários de drogas, enfim. Então, assalto. As bases móveis vão cumprir esse papel. As bases fixas, elas estão praticamente... extintas dos programas das polícias militar por conta dos ataques lá atrás, quando o PCC iniciou aquelas ondas de ataque. A base fixa, ela corresponde a um alvo fixo. Sim. E quando você fixa 2, 3 homens, você está impedindo que ele faça cobertura muitas vezes de 4, 5 quarteirões. Eu já entrevistei alguns especialistas em segurança que falam justamente isso. A pessoa prefere o guarda ou o policial na base ou fazendo a ronda, né? Ou atuando. E muitas pessoas até pedem, a gente teve aqui em São Caetano casos de bases sendo construídas, porque as pessoas reclamavam muito porque tem naquela base uma sensação de que está entrando num lugar seguro. Por exemplo, em Santo André a gente tem algumas indivisas. Então assim, você também vai fazer um trabalho para que as pessoas entendam isso? Sem dúvida. Porque é preciso esse trabalho. Mas a base móvel, ela cumpre esse papel. Né? E ela pode se deslocar. Então, o que é a ronda hoje aqui, ela pode estar em outro bairro, outro dia. Então, é só não fixar, porque quando você fixa, também você dá a dica pro bandido. Ele sabe que ali naquele entorno ele não vai atuar. Se eles estão ali, eles não estão circulando. Né? E a base móvel tem essa característica. Então, nessa linha que a gente quer trabalhar. E no caso de muitos lugares onde tem as bases, a gente volta naquele ponto do começo da conversa, por exemplo, pontos de divisa. Você recuperando ali aquele entorno, iluminando, sem dúvida nenhuma. Cuidando. Temos mais participações. Eu me perdi um pouquinho porque nós cortamos um break, né? Tá rendendo tanto aqui o papo, então era para eu ter ido para o intervalo. Eu achei que a gente ia terminar o programa, mas o programa não acabou não, tá quase. Os corredores da Carijós e da Dom Pedro vão continuar? Os carros ficam espremidos. Marcos Fiore via Facebook. Então o corredor da Carijós já não existe mais, né? Foi o atual governo extinguiu. Ele tinha um ganho comprovado na redução do tempo de viagem, né? Era uma medida importante no horário de pico e nós vamos avaliar, né? Não há nenhuma decisão com relação a isso. O da Dom Pedro I também nós vamos avaliar o ganho, ele existe hoje, nós vamos reunir lá com os comerciantes, já foi adequada a questão de estacionamento e a gente vai avaliar cada caso, dialogando, mas principalmente, né? Respeitando essa priorização do transporte público. Isso tem que acontecer. O da Carijós foi extinto totalmente ou ele funciona em alguns horários? Não, ele foi extinto totalmente. Então faz tempo que você não passa lá na Carijós, você vai passar lá pela Carijós. Agora a produção me dá aqui uma ideia, me dá um time, então eu consigo ficar mais tranquilo aqui com relação a esse papo com o Paulo Serra, que é o prefeito eleito de Santo André, assume no dia 1º, lembrando, nesta quarta-feira vai ser diplomado, junto com o seu vice Luiz Zacarias, os vereadores eleitos de Santo André, e na quinta-feira
faz o primeiro anúncio com nomes de seu secretariado. De 21 pastas, a cidade passa a contar com 14 secretarias, 9 devem ser anunciados nesta semana. Você consegue adiantar o que você juntou e o que você extinguiu, por exemplo? Esse estudo da reforma também vai ser apresentado na quinta, ele está na fase final de conclusão, né? Então, essa questão da cidadania... Você já falou, por exemplo, uma nova pasta, cidadania... Tudo que envolvia isso, a inclusão de minorias, cidadania, vai para uma secretaria de cidadania, porque hoje está muito seccionado. Uma outra coisa, tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Trabalho e Renda, né? Isso está intimamente ligado, né? Então, essas... por exemplo, serão fundidas, né? Trabalho e renda com desenvolvimento, né? E geração de empregos. Essas aí acho que são as principais, né? No restante, a extinção pela extinção, transformação em diretorias, na linha de enxugar a máquina, são secretarias mais administrativas, vamos dizer assim, né? Menos do contato diário com as pessoas. Quero mandar uns abraços aqui para o Homero César Fernandes, está aqui com a gente. O Rosinaldo Oliveira, deu um tilt aqui, o Sônia Soares, o Elídio Moreira, Alexandra Valeriano, Marcelo Persiani, a Vanessa Gomes, pessoal que está acompanhando aqui ao vivo, todos atentos nas palavras de Paulo Serra, primeiro nome do PSDB a governar a cidade de Santo André. Santo André tem condições de receber uma base da rota? Eu não sei se existe base da rota, eu desconheço. Seria maravilhoso no combate contra a violência. É o Moacir Silva que pergunta, existe base da rota? Não, tem a base do comando tático, né, que é ligada à rota, que a rota, o símbolo rota é Ronda Ostensiva Tobias Aguiar, né? Isso que e o próprio nome já diz, né? A rota está ligado diretamente à ronda, então uma base fixa, né, não seria possível, mas o efetivo tático já tem disponível na cidade e a gente vai efetivar muito com a integração, viu? Sem dúvida nenhuma que segurança é a grande preocupação hoje em qualquer cidade, né? E a gente vai conseguir integrar muito as polícias, tenho certeza que a gente vai evoluir nessa área. Paulinho, olha, eu estou vendo aqui, as pessoas mandam um abraço, te parabenizam pela vitória, e pelo que eu percebo, eu vou pegar uma frase aqui que é a do Sidney Oliveira, para resumir vários aqui, que é a esperança de Santo André, que a esperança está com você. Então você sabe, mediante tudo que você colocou aqui, do tamanho da tua responsabilidade, daqui 4 anos você não vai poder falar, você sabe muito bem que você estava numa gestão que não era sua. Sim. Você estará na sua gestão. Então eu queria que você concluísse agora, são os momentos finais do programa. Já te agradeço a tua vinda aqui, à tua disposição. Agradeço também a Jéssica, toda a tua equipe aí de comunicação, que foi um trabalho aí de agenda para a gente conseguir trazê-lo próximo aí a eventos tão importantes. Qual é a cidade que você quer entregar daqui 4 anos, para de repente tentar aí uma reeleição, que muito provavelmente você vai ser o último prefeito de Santo André nesse modelo que nós temos, a poder aí partir para uma reeleição. Qual é o modelo de cidade, o que você pretende aí? Primeiro devolver a cidade para as pessoas, né? Devolver a autoestima do andreense, devolver aquela Santo André que já foi referência em políticas públicas, uma cidade com equipamentos bem cuidados, uma cidade que as pessoas têm opção de lazer, de cultura, a cidade viva, né? O que aconteceu nos últimos anos, um distanciamento muito grande da administração, da prefeitura, das políticas públicas com a sociedade, né? De uma forma geral no Brasil, né? O distanciamento dos políticos, mas em Santo André mais ainda. Talvez pelos episódios, a tragédia com o Celso Daniel, né? Foram episódios que marcaram muito Santo André, essa questão agora do PT, que está no berço aqui, que é o ABC. Algumas decisões de deputados e senadores colocam cada vez mais um muro assim, entre população e políticos. Isso, exatamente. Então, resgatar isso. A cidade que eu quero entregar, né, é uma cidade com as contas em dia, com respeito ao dinheiro público, com mais qualidade de vida e com os equipamentos que existem funcionando, com dignidade. Né, devolver a cidade para as pessoas, a cidade voltar a ter vida. As pessoas voltarem a enxergar que Santo André tem a mão do poder público ali funcionando para melhorar a nossa vida. Que tem jeito, né? Que não parou no do tempo. Que ela use, né? Tem gente que usa parque para correr, você colocou aqui. Parque Central. Então, quando você vai correr, você quer ir num parque que esteja limpo, iluminado, bem cuidado,
É isso. Tem gente que não usa parque, mas anda de carro, e aí o asfalto tem que estar bem cuidado. Anda de ônibus. Anda de ônibus, aí o ônibus tem que chegar na hora, tem que ter pontualidade. Tem gente que tem convênio no uso do equipamento de saúde, mas tem muita gente que não tem, aliás, a maioria. Tem gente que abre a porta de casa e fala, não estão varrendo direito minha rua. Isso, aí precisa ir no posto de saúde, tem que ser tratado com dignidade, não vai resolver tudo, eu não tenho essa pretensão, né? Até porque nós temos problemas históricos no país para resolver, né? Mas uma cidade melhor. Pelo menos dar conta do que é obrigação ali, do trabalho. E evoluir em alguns pontos, claro. né? As pessoas têm que voltar a enxergar que Santo André está num caminho certo, né? Que tem um planejamento, a gente tem um projeto de 20 anos para a cidade, né? E aí começar esse projeto agora. E a cidade enxergando, quem está fora, os investidores também vão enxergar e isso atrai desenvolvimento econômico, geração de empregos. Eu me lembro muito do Mário Covas, quando assumiu o estado de São Paulo pela primeira vez o PSDB, que já está há 20 anos. Não tem desgaste, não tem problema? Claro que tem. Tem centenas de problemas em São Paulo, mas as pessoas enxergam um caminho, começaram lá com ele a enxergar, olha, o estado de São Paulo vai voltar a pagar as contas em dia, recuperou o estado economicamente, e o PSDB está se mantendo aí, né, no estado, repito, com problemas, com falhas, como todo governo tem, mas as pessoas continuam acreditando nesse projeto, tanto que elegeu de novo o Alckmin no primeiro turno. Então, é esse espírito, né, é esse tipo de política pública que a gente quer implementar, para as pessoas voltarem a acreditar em Santo André. E que essa onda azul aí, não é, que começou na capital com o João Dória, seja benéfica também para toda a nossa região, não só Santo André, mas para as outras 6 cidades aí, tendo o prefeito do partido ou não, mas a gente sabe que tem agora aí nas 7 cidades uma base forte, integrada com o governador, com o vice-governador, enfim, com o estado de São Paulo. Vamos torcer pelo nosso Brasil. Olha, tudo nos leva a desanimar, mas vamos torcer pelo nosso Brasil em 2017 que está chegando. Paulinho, mais uma vez, obrigado. Um Feliz Natal, um feliz Ano Novo aí e um 2017 de muito trabalho, porque Santo André quer ver resultados. Obrigado a vocês pelo convite, um grande abraço, parabéns pelo programa. Para você que acompanhou no Facebook também a nossa live, eu tô aqui, ó. Corta aqui aí, ó, porque daí eu consigo ver a câmera da live no Facebook também. Muito obrigado aí pelo carinho, pelos compartilhamentos, audiência. Ó, tá chegando participação aqui. Audiência interessantíssima. A gente só tem a agradecer, estamos felicíssimos. Valeu, gente! Muito obrigado aí pelo carinho, pelos compartilhamentos, audiência. Ó, tá chegando participação aqui. Audiência interessantíssima. A gente só tem a agradecer, estamos felicíssimos. Valeu, gente!